Que a paz que excede todo entendimento se faça presente, notória sobre a sua vida. Amém, minha bênção divina. Amém, minha bênção do céu. Como é que vocês estão hoje? Na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Espero que sim. Falaremos então hoje da Santa Ceia, irmãos. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos pegar aqui o Evangelho de Cristo Jesus, palavras do próprio Cristo, falando sobre a ceia do Senhor, que é a ceia dele, fazendo em memória dele. E vamos pegar o texto que é mais comum pelas igrejas, de 1 Coríntios 11. Em outros textos a gente vê também que Jesus ele faz isso na Páscoa, né? Que era um culto onde havia realmente uma ceia, era um banquete, os irmãos tinham vários tipos de alimentos para se alimentar, e era uma ceia, e ali nesse momento ele pega o pão, dá graça, ensina aos irmãos o que é a ceia do Senhor. Amém, irmãos? E Paulo está lá ensinando aos irmãos em Corinto porque está tendo uma baderna. Mas a gente vai entrar nos textos, os irmãos vão acompanhar comigo. Porque comigo, irmãos, é texto em cima do contexto. Aqui é Bíblia, é palavra de Deus, não é achismo de ninguém, não é o que as pessoas acham melhor, porque tem gente que acha que é melhor assim, acha que é melhor assado, não, eu gosto assim. Não, não é o que eu gosto, é o que diz a Bíblia. É o que diz a palavra, é o que diz a Escritura Sagrada, porque é o Eterno que disse. É Ele que falou, é Ele que mandou, é Ele que está dizendo, é Ele que está falando. Então como é que nós vamos ser presunçosos a tal ponto para dizer, não, eu vou fazer melhor do que Ele? Isso é no mínimo uma imbecilidade muito grande. Não podemos fazer a obra de Deus da nossa maneira, irmãos. É do jeito que Deus quer, é do jeito que a palavra diz e pronto e acabou. É a palavra de Deus e ponto. Não é homem, não é ninguém aqui, que o homem não é nada, não é ninguém. Nós vamos rejeitar o santo, vamos rejeitar o Espírito Santo, Deus vivo, Jesus, o papai, e vamos caminhar com o homem agora. Aí nós vamos ser lançados no lago de fogo, enxofre, porque isso aí é idolatria. Então vamos ver o que a palavra diz. Os irmãos vão acompanhar comigo, e comigo é texto em cima de contexto. Tem coisas que eu posso, não, poderia ter ficado melhor assim mesmo, é assim, eu acho que, mas e daí? A minha opinião não conta, o que conta é a opinião de Deus. O meu achismo, a minha vontade é bom pra mim, mas destrói a vida de outras pessoas lá, e aí? Porque eu não conheço o universo inteiro, eu não conheço todos os planetas, eu não conheço toda a raça humana, eu sei do que as pessoas precisam, eu não sei. Mas ele sabe, então ele é justo e fiel para cumprir para todos a sua obra, querendo ver o bem de todos. Então quando Deus fala, é ordem e pronto e acabou. Então vamos lá, meus amados irmãos, olha o que Jesus diz. Ele está entre os fariseus e falando que ele era o próprio Filho de Deus ali, né? De certa forma, trazendo essa interpretação, e os fariseus hipócritas não queriam ouvi-lo. Porque assim, Jesus ele tinha muita credibilidade ali entre os irmãos. Na sua família, nem tanto assim. Na sua família, nem tanto assim. Ele mesmo diz, o profeta, ele só não tem valor na sua pátria. Alguns falavam, mas isso aí não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Não sei o que. Aí tirava a credibilidade de Jesus. Jesus passou por isso aí, né? Não tinha muita credibilidade ali no meio do seu pessoal, e ali entre as pessoas que ele fazia o milagre, ele tinha sim muita credibilidade. Entre as pessoas que viu o milagre, as pessoas que ele pregava, que fazia a obra de Deus, ele tinha muita credibilidade. Já no Sinédrio e na sinagoga ele não tinha credibilidade nenhuma, porque ele veio combater as falsas doutrinas, combater a religiosidade daquele povo que vivia de aparência. Era só uma capa que eles tinham, mas por dentro era só mentira, falsidade, inveja, pilantragem, traição, calúnia, fofoca, contenda, arrogância, soberba, prepotência, e a lista vai se estendendo, né? Então ali Jesus não tinha credibilidade nenhuma. E ele está ali falando no meio dos irmãos, esse texto aqui que eu vou ler para os irmãos agora. Em João capítulo 6, versículo 53, Jesus vai dizendo assim, ó, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seus sangues, não tereis vida em vós mesmo. Então veja a importância de você tomar a Santa Ceia. Jesus está dizendo, aquele que não come meu sangue, não bebe meu sangue, não come minha carne, não tem vida em si mesmo. Ou seja, a pessoa pode ter uma depressão, que é o oposto da vida, a pessoa não quer viver. Eu já tive depressão, a minha vontade era de enfiar no buraco e morrer e não ver ninguém. Morrer mesmo. Depressão é uma coisa terrível. E a pessoa perde a vontade de viver, é o oposto da vida. A pessoa pode pegar uma enfermidade dessa aí para a morte e morrer também. Olha isso, olha a importância de você tomar a Santa Ceia. Eu vou trazer a importância aqui e vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Porque às vezes a falta de interpretação dos irmãos parece que não tem interpretação de texto,
faz um negócio terrível e os irmãos estão sofrendo. Tem irmão que eu vejo que vive doente. Tem uma irmã, coitadinha, na igreja ali, 27 anos na igreja, não toma Santa Ceia. 27 anos. E o irmão, o esposo também. A irmã vive doente, o irmão também. Olha a Bíblia dizendo aqui, ó. Se você não come o corpo e não bebe o sangue, você não tem vida. A doença é o oposto da vida. Tá querendo te matar cada dia. O irmão vive doente, a irmã vive doente. Por quê? Porque supostamente a irmã que tem um marido, que ela é casada, porque se ela for na lei e for separar agora, a lei vai falar, não, o casamento deles é com intenção de constituir família, né? Então, é casamento. Separou? Então você tem a metade dos bens dele aí e tal, e tem que dividir os bens. Só que a igreja não vê como casamento, não. Então Adão e Eva não estavam casados. E os outros milhares de irmãos que veio nesses milhares de anos sem ter certidão de casamento, não estavam casados. Na época de Paulo pregando, o homem então unir-se-á a sua esposa, os dois serão uma carne só. Paulo não falou, vai lá no cartório ter certidão de casamento lá, porque nem tinha isso daí. Paulo, a Bíblia está dizendo, claro, então o homem unir-se a sua esposa e os dois serão uma carne só, tá debaixo do teto, quer ter uma família, então tá casado e pronto. Mas a falta de sabedoria, não, os irmãos estão fornicando. Irmão, fornicação é o ato sexual de atração física. A pessoa olha, sente aquele desejo carnal e se deita com a irmã deita com o irmão, teve as suas relações e cada um vai ver sua vida. Isso é fornicar. Não é morar debaixo de um teto, estar convivendo junto e constituir uma família. Isso é heresia. Então Deus errou quando fez Adão e Eva? Deus está indo contra ele mesmo? Ou é a falta de sabedoria dos irmãos que às vezes não tem? E os irmãos sofrendo por aí. 27 anos só. A irmã não toma Santa Ceia, bichinha. Vive doente. Nós vamos lutar pela verdade aqui. E vai acabar essa palhaçada aqui, porque Deus já está por aqui já. Com essas falsas doutrinas aí. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos fazer o que é certo. Os irmãos não tá aí para ficar sofrendo. Não é escravo de ninguém, de homens. Os irmãos sofrendo. Davi Miranda é homem. José Wellington é homem. Edir Macedo é homem. Que história é essa agora que nós vamos ficar fazendo capricho para encher o ego de homem aqui? O homem não é nada, o homem não é ninguém. A glória do Senhor, a glória de Jesus, a glória de papai, a glória do Espírito Santo. E os irmãos sofrendo. E o povo batendo palma com o sofrimento cada um dos outros. Que história é essa aqui? Nós não vamos fraquejar na guerra não, nós vamos até o final. Vamos acabar com essa palhaçada. Olha isso aí, irmão. Então olha a importância de você tomar Santa Ceia, irmão. Olha a importância, irmão. Se você não tomar Santa Ceia, você não tem vida em si mesmo. Olha no versículo 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Olha aí. Para ter a vida eterna tem que comer. Vou ler de novo no 54. Ó. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E se não comer? Quem come e bebe tem a vida eterna. E se não comer? Aí não tem a vida eterna. E aí Jesus vai dizendo aí, eu vou ressuscitar naquele dia. Todos vão ressuscitar no último dia, porque até aquele que não creu vai ter que se ajoelhar diante dele. Só que não tem a vida eterna, irmão, para sempre. Vai viver no lago de fogo lá, sendo queimado, é a dor, é a morte eterna. Olha isso, irmão. A importância de tomar a Santa Ceia na casa do Senhor. Olha isso, irmão. Olha no versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Olha a importância de tomar Santa Ceia, irmão. Quer perseverar na fé? Quer continuar crendo? Quer continuar caminhando na presença? Tem que tomar Santa Ceia. Porque não toma Santa Ceia que tem um monte de gente que para, que está desviado. Principalmente os jovens aí que já é tendencioso a falhar, a pecar, o mundo chamando para um monte de coisa. Se não toma Santa Ceia, daqui a pouco vai embora, meu filho. Olha aqui Jesus dizendo aqui. Isso é doutrina, isso aqui, ó. Isso é sã doutrina. É Bíblia isso aqui. É mandamento de Jesus Cristo. Ele está dando uma ordem. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se não come, não permanece nele. E ele não permanece em você. Olha isso, ele disse que estaria para sempre, claro, mas ele está dizendo bem claro nesse texto aqui, se você não tomar a Santa Ceia, você não permanece na presença de Deus. Você vai desviar, os irmãos vão desviar, vai parar, as lutas vêm, as batalhas vêm, o inferno se levanta. É luta de tudo que é lado, a gente tem que estar firmado na rocha, firmado em Cristo Jesus. Mas se não estiver tomando a Santa Ceia, a bênção de Deus, aí não está firme. Aí o diabo passa o rodo, olha como o monte aí já passou o rodo no monte aí. Olha isso, que tristeza. E depois para voltar é difícil. Às vezes a pessoa não quer nem ver mais cara de crente. Porque os crentes gostam de dar lugar ao diabo, hein? É uma fofoca, um disse-me-disse, umas coisas do demônio isso daí. O povo gosta de dar lugar ao diabo. Aí a pessoa já fica chateada, já tá triste, já tá abatida, aí não quer vir mesmo.
Porque quando vir, ainda vai falar que a irmã tá brincando com Deus. Se eu for lá, vai falar que eu tô brincando com Deus. Aí a pessoa não vai. Esse negócio de brincar com Deus, quem inventou foi o diabo. Quem tá brincando com Deus, na minha opinião, é o crente que vê essa palavra aqui e não obedece. E não quer fazer, principalmente os líderes, quer fazer do jeito dele. Que é cheio de fofoca, fica tramando contra os irmãos, nas trevas, nas penumbrinhas, nas fofocas, no levante, na sala de bate-papo, no meio da família, nas reuniãozinhas do diabo, colocando uns contra os outros, fazendo inferno. Ah, esses aí eu acho que tá brincando com Deus. Porque já tá na igreja a vida toda e não vira crente. Tá na igreja a vida inteira e não toma vergonha na cara de cada um cuidar da sua vida e fazer o que é bom pra ajudar o outro. Não é negócio de ver o mal de ninguém, nem querer ver a derrota, nem ficar de palhaçada com ninguém se achando melhor do que os outros. Mas tá assim, esses aí eu acho que tá brincando com Deus. É minha opinião. Não tá nem descrito na Bíblia. Porque esse negócio de brincar com Deus, isso aí quem inventou foi o diabo. Pra falar logo a verdade. Porque se a irmã caiu, o irmão caiu, o problema é dele. O problema é dela. Nós vamos orar e a irmã vai ficar de pé. Nós vamos orar, o irmão vai ficar de pé. Nós vamos jejuar por ele, vamos jejuar por ela e Deus vai dar vitória pro irmão. Porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque os das igrejas que tá dentro da igreja muitas vezes é o pior. O diabo nem quer essa raça de víbora fora da igreja. Porque é a pedra de tropeço. É aquele que espalha, não ajunta. Mas um dia Deus vai ter conta com essa gente, se não se converter depressa. Olha aí, só no versículo 57, Assim como o Pai vive, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha isso. Então quer viver para Jesus, para a obra de Deus, ser cheio da presença, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, clamando a Deus, falando de Jesus de noite, não deixa de tomar a Santa Ceia. Porque os irmãos falam, irmão, se você pecou, se você errou, você não pode tomar a Santa Ceia. Olha o que Paulo disse aqui. Aí eles vêm lá, eles começam do versículo 23, né, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Só que o texto começa no 17. E aí é que dá o problema, né? Porque se você contar do 17 até o 23, são 6 versículos falando a história do que está acontecendo ali. O que houve ali naquela situação para Paulo estar falando isso? Eles não querem saber o que houve ali, eles não procuram informação do que está acontecendo ali, do que o irmão está falando no texto. Eles só querem pegar ali o que eles acham. Não, eu acho que é assim, e falam o que eles acham. Não é o que acha. Porque eu não posso pegar a história do Pinóquio pelo meio, nem a história da Chapeuzinho Vermelho. Vou começar a contar a história da Chapeuzinho Vermelho da metade? Ou eu vou lá no começo da história, como é que começa? É tudo assim que tem que ser. E a palavra de Deus é a mesma coisa, é texto em cima de contexto. Tem que ver o que estava acontecendo ali. E agora eu vou te explicar o que estava acontecendo aqui, coisa que os irmãos até hoje, 100 anos da igreja no Brasil, muitas igrejas já sabem disso e já melhorou, graças a Deus. Mas tem umas outras aí que é só sangue, hein? Só Jesus na causa, eu vou te explicar aqui agora. Agora vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 11, acompanha comigo aí, eu tô te mandando o texto. Se você está no YouTube ou se você está em outras redes sociais, você não está vendo o texto que eu mandei aqui para os irmãos aqui, no aplicativo verde. Mas você pode abrir sua Bíblia aí, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que é onde começa o texto de ensinar a Santa Ceia. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, porque vocês se ajuntam não para melhor, mas é para pior. Porque antes tudo eu ouço que entre vocês, quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, aquelas panelinhas, né? Os grupinhos. E em parte até creio. Paulo não estava nem acreditando muito que o povo era meio fofoqueiro ali, mas em parte eu creio. E no 19 ele diz assim, e até importa que haja entre vós as heresias, ou seja, aqueles que distorcem a verdade do texto, que não conhecem a Bíblia, as heresias, para que os que são sinceros entre vocês se manifestem. Aquele que é sincero com Deus, que tem vida com Deus ali caminhando, buscando, ele recebe a palavra da verdade, a palavra no oculto, no profunda, e ele prega o que diz a Bíblia. É isso que Paulo está dizendo. A diferença do sincero e do que não é insincero diante de Deus, que anda na hipocrisia, na mentira, no engano, é que ele não conhece Bíblia. É isso que Paulo está dizendo aqui, Aí no versículo 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, não é uma refeição, não é aquilo que você vai comer, vai encher a sua barriga, não é uma comida, não é para comer, se satisfazer a sua carne com a comida. É isso que Paulo está dizendo. Não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome
E o outro embriaga-se, ou seja, tinha gente que estava ali a seca, era um banquete, tinha legumes, verduras, tinha ali assado, tinha frutas, tinha muito vinho lá e pão. E aí os irmãos iam ali pegando, que nem a gente faz churrasco, a gente tem mania de pegar pão, jogar carne dentro do pão, comer, né, com vinagrete, essas coisas, então é isso aí. Eles estavam lá vendo, era uma festa abençoada, linda, maravilhosa. Os ricos vinham com camelo, cavalo, né? Porque era uma região ilícita. Era perseguido pelo Estado, pelo governo, pelo Estado. A religião era perseguida por Roma e pelos fariseus, pelos supostos servos de Deus, que era para amar os irmãos e fazer a obra de Deus, mas eles estavam matando gente, como Paulo matou no passado. É coisa de fariseu. Então o que acontece? Eles estavam reunidos em cavernas, eles se reuniam em cavernas, no deserto, em cavernas, em lugares escondidos para fazer esses cultos. Às vezes tinha 3.000, 7.000 pessoas, ia muita gente. Então era um banquete muito grande que estava ali, cheio de verdura, de assado, de legumes, de salada, de fruta, de vinho e muito pão e muito vinho. E aí os que eram pobres vinham a pé, obviamente, era pobre, o meio de transporte era um jumentinho, era um cavalo, ou era um camelo. Então os irmãos que tinham posse, que tinham condição, eles chegavam primeiro no culto, porque eles tinham capacidade de se locomover com o meio de transporte daquela época. Já os pobres não tinham como se locomover, então eles iam no deserto a pé, irmão, 50 graus na sombra, calor causticante, os irmãos andando para ir lá para o culto. Quando chegava no culto, os irmãos que eram ricos, que tinham uma condição melhor, que ia com seu meio de transporte, ele já tinha devorado quase tudo. Além de devorar, uns tomou tanto vinho lá que ficou muito louco no culto, ficou bêbado, embriagou-se. Quando a Bíblia diz embriagou-se, um tem fome, o outro embriaga-se, quer dizer que o irmão estava muito louco, estava bêbado, alcoolizado de vinho no culto. Entenda bem, a fermentação do processo do vinho já deixa ele alcoólico. Não existe vinho sem álcool. Entenda bem, o processo de fermentação é isso. O que eles dão na igreja é o suco de uva, que é o suco, é a polpa da uva com água. Aí é suco. Vinho não, é só a fruta, só a polpa da fruta curtindo ali, só o suco da fruta curtindo em barris ali, que aquilo dá a fermentação e já deixa o vinho com teor alcoólico. Então entenda bem, aí o irmão bebeu tanto vinho aqui que ele ficou muito louco no culto. Olha isso. Porque os irmãos bebiam vinho lá, se você não sabe, viu? Vamos logo falando o português correto aqui, porque tem gente querendo fazer doutrina e também querendo inventar moda. O próprio Jesus, o primeiro milagre que ele fez numa festa de casamento foi multiplicar o vinho. Para o pessoal tomar o vinho lá na festa, no casamento, e ficar na bênção com os irmãos se divertindo. A Bíblia diz, ai daquele que se embriaga do vinho da contenda. Ele diz, não, irmão, o vinho é alegria. Não, o vinho simboliza alegria. Não, alegria e vinho é vinho. É bem claro isso daí. Alegria é alegria e vinho é vinho. Porque tem o vinho da contenda. E aí? É aquele que bebe um vinho vai arrumar briga, confusão, contenda, essas coisas terríveis que acontecem por aí que a gente vê. Então aqui o texto está sendo claro. Um teve fome e o outro embriagou-se. Embriagado, estava muito louco, bêbado no culto. Imagina isso, irmão. Por quê? Porque eles não viam que era o corpo de Cristo. Ah, esse aqui é o corpo de Cristo. Ah, esse aqui é o sangue. Eles não viam, eles não discerniam que era o corpo e o sangue de Cristo. Olha isso. Por isso que Paulo diz no 22 que eles vinham como comida. Olha, dizendo aqui no versículo 22 de 1 Coríntios 11, versículo 22. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou vocês desprezam as igrejas de Deus? Ou vocês querem envergonhar aí os pobres que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Olha isso. Aí Paulo está dizendo aqui, vocês não têm casa não para vocês comer, para vocês beber o seu vinho lá, para vocês ficarem de boa? Ou vocês estão querendo fazer baderna aqui, desprezando a igreja de Deus? Ou você quer envergonhar os pobres? Porque os pobres chegavam lá, nossa, vai ter uma festa maravilhosa, vai ter muita coisa para a gente comer, vai ser feliz, vamos adorar o Senhor no nome de Jesus, vai ser maravilhoso, o Espírito Santo. Eita, que alegria. Quando os irmãos chegou lá, os irmãos tinham comido tudo, irmão, devorado tudo. Olha, irmão, os irmãos nem conseguiu festejar com os irmãos lá, porque os irmãos comeu tudo. Olha isso. Porque a Santa Ceia começou Jesus numa festa, na Páscoa, era num banquete. E lá nessa ceia grande, que era um banquete, Jesus ensina isso aí para os apóstolos. E aí ficou essa doutrina de Cristo. E aí Jesus estava falando no texto aqui em João 6,
Que eu já te falei aqui o que acontece com quem não toma a Santa Ceia. Só que aí os irmãos falam, se você errou, se você pecou, se você falhou, não come, mentira, tá errado. Se você tá fraco na fé, se você já tá fraco na caminhada, se você não comer, você não vai permanecer na presença. Olha o perigo. Você tá no oposto, tá no contrário do que é o certo. Então, se você pecou, o crente ainda tem que buscar santidade, santificação, tem que orar, tem que jejuar, consagrar a Deus. Isso é coisa de crente. A gente já sabe disso. Não estou dizendo que não tem que se andar em santidade, não. Que não tem que sim, que andar em santidade, buscar Deus, orar, jejuar, se consagrar, clamar a presença do Senhor, salir e tal. Errou, pecou. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de pés, porque todo mundo aqui peca. Não vem com essa história aqui, não. Você pode estar santão ali, santo, a Bíblia diz que aquele que está santo permaneça, eita glória. E aquele que não está, Deus é fiel para revelar. Ou seja, ninguém tem nada a ver com isso. Deixa que Deus revela lá que é dele. Ele muda, ele transforma, ele liberta, ele fala, ele sai. Não é ninguém ficar com fofoca, fazendo inferninho, querendo destruir a vida dos irmãos, não. Isso é coisa de demônio. Isso é coisa de fariseu. Isso é coisa do diabo, que é o condenador, que é o acusador. O servo de Deus não fica acusando nem fazendo inferno na vida de ninguém, não. Tá só buscando na presença ali de noite, orando, consagrando, evoluindo como pessoa, evoluindo como ser humano, evoluindo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento de Deus e vendo o que pode ajudar. O que não pode ajudar, ele também não atrapalha. Isso é coisa de crente. Então é isso. É isso, a palavra é clara aqui, ó. Os irmãos estavam comendo e bebendo como se fosse comida e bebida. Eles não viam como a Santa Ceia do Senhor. Por isso que nos versículos para baixo, se você ler, Paulo diz assim... um toma ceia antecipadamente e o outro embriaga-se. E assim um tem até fome. Olha isso. Porque eles sabiam como comida. Na gula, né, irmão? Não, vamos comer, vamos não sei o que, devorando tudo. Nem esperou os irmãos chegar na festa, mas não via como o corpo e o sangue de Cristo. Estava vendo só como pão, como vinho, como carne, como frutas. Eles não viam que ali era uma festa para Jesus. Olha isso. Aí Paulo vai dizendo assim, e aquele que come e bebe para sua indignação, olha isso, não discernindo, ou seja, ele não discernia, não era o corpo de Cristo, esse é o corpo de Cristo, esse é o sangue de Cristo, eles não via dessa maneira, era só comida para comer e encher a barriga, não discernia. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo se você errou, se você pecou, não toma Santa Ceia. Claro que você tem que procurar melhorar. Errou, pecou, peça perdão e vigia na terra e procura melhorar. Isso é coisa de crente. Agora, se você errou e pecou no mesmo dia, você vai pedir perdão, vai se arrepender e vai tomar Santa Ceia. Não tem regra aqui de dia, nem de ano, nem de hora. Que história é essa? E aqui Paulo está dizendo bem claro que os irmãos estavam muito loucos, estavam bêbados no culto. Estavam comendo que nem comida, bebendo que nem bebida. Não deixou para os pobres. E não discernia que aquele era o corpo e o sangue de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o pecado dos irmãos aqui. E ele diz, esses que fazem tal coisa, come e bebe para sua própria condenação. É por isso que tem muitos doentes no meio de vocês. E muitos que dormem. Que não vê as coisas, não conhece as coisas dos espirituais. É frio, seco, igual um galho seco. Não sabe nada. Por quê? Porque não sabe discernir as coisas direito. E aí Paulo está dizendo isso aqui, que ele não estava discernindo que era o corpo e o sangue de Cristo. Não estava tendo reverência. Não estava, isso aqui é o corpo de Cristo, oh glória. É o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Eita, glória a Deus, obrigado Senhor. Purifica a minha alma, o meu corpo, o meu espírito, a minha memória, a minha mente, meus pensamentos, a minha boca. Tudo me muda. É isso que é ceia, irmão. E os irmãos não estavam fazendo isso lá. Estavam só comendo e bebendo e um ficou muito louco lá no culto de bêbado. Tá na Bíblia, irmão. Acompanha aí que você vai ver. Então vamos parar de bobeira. Parar de impedir os irmãos de tomar Santa Ceia. Parar de impedir os irmãos de servir a Deus. Parar de impedir os irmãos de tomar a Santa Ceia do Senhor, fazendo acepção de pessoa na casa de Deus. Com falsa doutrina. Sem conhecimento. Estou falando isso aqui para os líderes, amém, irmãos? Em nome de Jesus, isso aqui é com liderança. Que às vezes a liderança é só Jesus na causa, irmão. Porque você mostra às vezes na Bíblia, os irmãos ainda ficam retrucando. Por isso que Jesus falou lá pro rico lá no inferno, ele falou, Senhor, manda lá alguém lá na minha casa, lá um anjo lá para falar com a minha família. Ele falou, se eles não acreditarem nos profetas, se eles não acreditarem nos meus escolhidos, nos meus profetas, tão pouco, se um anjo de luz aparecer lá, eles vão acreditar. Não vai acreditar.
Olha o texto aí, vamos abandonar o texto para seguir Davi Miranda? Para seguir José Wellington? Para seguir seja, sei lá quem foi? Então, se for assim, você tá rejeitando a Deus. Você está rejeitando o Espírito Santo. Você está rejeitando a Jesus e a palavra de Deus para seguir a homens. Isso se chama idolatria. Com todo respeito dos irmãos católicos, tiver um católico aqui, eu amo você, em nome de Jesus, mas idolatria é errado. Aí o Papa falou, Papa nada, Papa é homem também, é falho, limitado e pecador. Nós vamos adorar Jesus, é Papai e o Espírito Santo aqui. Amém, minha bênção divina, amém, minha bênção do céu. Agora você já aprendeu que você não pode ficar sem tomar Santa Ceia de jeito nenhum. Tem que andar em santidade, santificação, procurar melhorar. Olha que Deus gosta disso aí. Mas se você errou, se você pecou, se arrependa ali, chora na presença do Senhor, se arrepende de todo o seu coração. E se for culto de Santa Ceia hoje na igreja, você vai tomar Santa Ceia aí e pronto. E vai caminhar na presença e vai procurar melhorar. É o que diz a palavra de Deus e nós vamos seguir a palavra de Deus. Nós não vamos ficar seguindo homem nenhum aqui não, porque nós não somos escravos de ninguém. Deus amado, Deus querido e poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra maravilhosa. Fortalece o teu servo, fortalece a tua serva, quebra o arco, corta a lança, corta a flecha, queima os carros do inimigo no fogo. Queima, 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 vai perdendo as suas forças aí, Satanás. Sai, sai. Espírito do engano, a mentira, a distorção do evangelho, sai, sai, sai com essas falsas doutrinas, sai, demônio, sai, sai, em nome de Jesus. Tá vendo aí? É demônio, já caiu por terra todo o mal em nome de Jesus, e a vitória é nossa, minha irmã, e a vitória é nossa, meu irmão. Deus tá abrindo portas aí, você vai cantar o hino da vitória, vai ter culto de ação de graça aí, viu? Deus vai trocar aí, ó, as vestes, Deus vai dar o guarda-roupa novo, aí Deus vai dar tudo novo, vai dar carro, Deus vai dar casa, Deus vai mudar a família, Deus vai libertar a gente aí, Deus vai fazer um mover tremendo aí. Recebe a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Amém, minha bênção do céu. Compartilha com os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.